Glória a Jesus, meus amados, meus queridos. Espero que você já esteja sendo abençoado tremendamente, como eu já fui nesse culto. Nós já adiantamos aqui, mas tudo isso aqui foi baseado em algo que Deus queria fazer no nosso meio hoje. Tem algo que eu preciso entregar. Chama o Gustavo rapidinho aqui, vem cá, Gustavo. Eu preciso que você entenda o que está acontecendo no local. Antes de eu ministrar a palavra, toda visão ela é bem-vinda. Não adianta ele me falar, pastor, antes de você pregar, a hora que você ia pregar, pastor, eu tive uma visão antes do culto e não entreguei. Mas como ele me entregou antes do culto, e glória a Deus por isso, quando você tiver uma visão, me entrega antes, não me entrega depois não, tá bom? Você me entrega a visão, porque ele me entregou a visão, escuta o que ele vai dizer, e eu vou te dizer depois, e você vai ver o que eu vou pregar, tá bom? Conta a visão, filho. Glória a Deus. A visão que eu tive, eu estava na adoração, e sabe como se fosse a córnea do nosso olho? Ela se transformava em uma árvore, em um monte de raízes, e essa árvore, ela, de vez de ter frutos, ela tinha um monte de olho, e eu passei para o pastorzão, e essa foi a visão. Um monte de olho, uma raiz de uma árvore, que liga você num lugar. O Senhor hoje me mandou aqui para falar algo para vocês, principalmente para aqueles, prestem muita atenção, que tem chamado, mas o seu chamado não está sendo desempenhado. Ou seu chamado está sendo desempenhado até um certo limite. Seu chamado está sendo desempenhado até um certo ponto. Isso está ligado aos olhos e essa raiz que o Gustavo viu. A palavra que eu vou pegar nessa noite é uma palavra para abrir olhos espirituais, para limpar a sua vida e seu coração, para fazer você enxergar no reino do Espírito, para tirar a venda dos seus olhos, para trazer coisas proféticas na sua vida, para tirar você de zona de conforto, para mexer com você. Eu vou mexer com você hoje, amém? O Espírito Santo me mandou aqui para mexer com você. Isso não importa quanto tempo no ministério você já está, não importa o que você já atingiu ministerialmente, não importa. Essa palavra em alguma dimensão, ela toca todos nós. Antes de eu abrir, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que era um texto, 2 textos eu vou ler aqui, que eu não ia ler antes. Eu já tinha tirado da minha pregação. Abra em Jeremias capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo de número 1. Por mim, eu já estava liberado para ir embora, tá? Mas Deus é tremendo, filhos. Em Jeremias capítulo número 1, versículo de número 11, depois de Deus chamar Jeremias, Ele vai dizer algo para Jeremias. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: o que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Deus estava ensinando o profeta a ver. Mas, queridos, ver no reino do Espírito, por ver, não é o suficiente. O suficiente é você entender o que vê. O que Deus quer de cada um de nós aqui, que não somente nós vejamos, porque às vezes eu contemplo coisas, eu vejo coisas, mas eu não ando nessas coisas. Eu me projeto nelas, mas eu não tenho força para caminhar, ou às vezes eu não tenho o coração para enxergar. Vou dizer algo para vocês: visão no Espírito, entendimento no Espírito está ligado a coração. Por isso Gustavo viu umas raízes que saíam dos olhos, e esses olhos tinham vários olhos. Eu vou chegar aqui já nesse lugar, que eu não ia nem falar no culto, que Deus falou comigo no secreto. Eu não ia liberar isso para vocês, mas mediante a visão que ele teve, eu sou obrigado a entregar. Em Efésios capítulo 1, não precisa abrir, versículo 17 diz que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e revelação, iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento,
Que o Senhor te dê revelação. Revelação é campo do espírito. Revelação é campo do coração. Mas às vezes os meus olhos não podem ver por causa do meu coração. Olhos e coração, como ele viu na visão, estão totalmente conectados, totalmente ligados. Se o meu coração não está bem, os meus olhos espirituais não estão bem também. Se o meu coração não está bem, eu não estou percebendo aquilo que está acontecendo à minha volta, eu não estou percebendo o principal, que é que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação, iluminados os olhos do nosso coração, ou do entendimento, para que conheça a esperança do teu chamado, porção da tua herança nos santos. Então o coração, no seu coração, com visão espiritual, vai ser revelado o que Deus quer, e o que Deus chamou você para ser. Se o seu coração não estiver bem, todo o seu chamado não vai bem. Toda a sua trajetória espiritual não vai bem, tudo o que Deus espera de você não está bem. Um coração ferido, ele não alcança lugar nenhum, mas a boa palavra do Senhor nessa noite, é que o Senhor Jesus, ele está aqui, e ele veio nos visitar, porque ele se importa com o seu coração. A questão aqui é coração. O Senhor Jesus veio aqui nessa noite como um cardiologista espiritual. E ele veio precisamente colocar o bisturi dele, do céu, dentro do nosso coração. Ele veio nos reconectar ao chamado. Escute isso. Você que está parado, ele veio te reconectar ao seu chamado. Ninguém entrou aqui nessa casa que não tenha chamado. Paulo está orando por uma igreja inteira, a igreja de Éfeso. Por isso, você está tendo testemunhos aqui. O Senhor está falando com uma igreja inteira, que o Senhor conceda a esta igreja de Éfeso o espírito de sabedoria e revelação. Tem que iluminar, querido, para você ver. Se você apagar as luzes aqui, nós não vamos enxergar direito. Luz no reino do Espírito é visão espiritual aberta. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, o que que é? É a sua palavra. Se a palavra dele não está tocando você no coração, se a palavra dele não está mexendo com você no coração, se o Senhor não está com a palavra dele mexendo com as suas estruturas, você não está vendo no reino do Espírito. E se você não está vendo, se não há luz, não há visão. Você precisa de luz para enxergar. Eu estava estudando esses dias ciências com minha filha Cat. E eu às vezes tenho que estudar tudo de novo, porque eu tenho que ensinar ela. E tem um bicho que ele chama ocelo. Eu falei, lembra do seu pai, Ocelo, ou Marcelo, Ocelo. Pra você decorar o nome do bicho. E esse bicho ele não vê muito. Ele vê as coisas meio borradas. Assim está grande parte da igreja, queridos. Vendo as coisas meio borradas. Não vendo direito. Sabe por quê? No ambiente desse bicho, desse micro-organismo, não há luz. O Senhor quer trazer a luz dele hoje para abrir a sua visão espiritual, para abrir a sua visão com relação ao que Deus chamou você para ser. O que Deus chamou você para ser está ligado num chamado macro, que é o chamado da casa firme, de avivamento e de profecia para as nações. Nós somos avivalistas, missionários em avivamento para as nações dessa terra. Há um último avivamento para ser derramado. Os sinais de sangue, vapor de fumaça, fogo, que estavam ligados ao Pentecoste, ainda não se cumpriram. Nós somos as testemunhas de Cristo, que vão operar nesses sinais nas nações dessa terra, para chamar a atenção do povo, que Jesus está voltando. Não que Ele está vindo dessa vez, mas que Ele está voltando. Se você aceitar o seu chamado macro, você vai entender o seu chamado micro, que é você. Jesus está falando para mim hoje, enquanto Ele me ministrava, você é importante para Ele. É com você. O Senhor não quer ninguém fora da atuação. Nenhum de nós aqui, nenhum jovem aqui deve estar fora da sua atuação. Eu falei de Efésios 1,17, eu quero te mostrar o ser, como as coisas são no céu. Em Apocalipse capítulo de número 4, por causa da visão do Gustavo, eu não ia falar nada disso aqui, tá bom? Você está ligado no Espírito aí? Ou você vai dormir na palavra? Se você dormir na palavra, eu vou acordar você aí, vou falar, sai em nome de Jesus, tá bom? Tá combinado? Amém. Apocalipse capítulo 4,
Ele viu uma porta aberta no céu, Deus manda ele subir, esse é João. Tem barulho de trombeta, isso aqui está falando do final dos tempos, depois da tribulação. E ele viu lá o céu tomado, ele viu o trono de Deus. E eis que o céu estava no trono alguém sentado, versículo 3, se acha sentado tal, tem lá as semelhanças de pedras preciosas, não dá para descrever o céu, nem o que ele está vendo, é maravilhoso demais. Do 5 diz que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, é um negócio glorioso demais, é poderoso demais. E o primeiro, versículo 7, ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante, ele vê os 4 seres viventes, versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, dizendo: tu és digno, Senhor, Deus de nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eles têm olhos por dentro, por fora, eles enxergam o que está por dentro, enxergam o que está por fora, porque eles estão diante da santidade de Deus, eles proclamam a santidade de Deus. Então Deus abra os olhos desses seres viventes, para eles enxergarem por dentro, por fora. O Senhor nessa noite está falando para você: eu estou trazendo seres poderosos aqui hoje, para que você abra os seus olhos, e você enxergue por dentro e por fora. Eu preciso que você se enxergue por dentro. Eu preciso que a palavra esquadrinhe o seu ser. Eu preciso que o Senhor sonde o seu coração hoje, porque Ele quer entrar cirurgicamente dentro de você. Que se abram os olhos do seu entendimento, que se abram os olhos do seu coração, que sejam fechados os olhos contrários, sejam fechados os olhos maus, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, quão grandes trevas você será. O Senhor quer purificar o seu coração. Os seus olhos estão ligados ao seu coração. Os maus desígnios, os adultérios, as coisas ruins, elas procedem de um coração que está doente. Essa noite é noite de cura de coração, para que você veja. É uma noite de resgate de chamados, para que você se posicione. Em Atos, agora eu vou entrar na palavra, Atos capítulo de número 22. Na verdade eu vou pegar um pouquinho antes no 21. Atos 21. O apóstolo Paulo já estava bombando nas nações. O apóstolo Paulo tinha tido uma experiência de visão com Deus. Ele viu algo que transforma a sua história inteira. Ele recebe um testemunho de ver e ouvir o justo. Não só ver, mas entender o que está vendo. Muitos profetas ficam paralisados em ver, mas não entender. Não entendem porque o seu coração está enfermo. Porque o seu coração não vai bem. O seu chamado não vai bem porque o seu coração não está bem. Você não exerce chamado, não anda em dimensões do Espírito, porque o seu coração não vai bem. E nem o fato de você achar que está bem, ou que está prosperando, te habilita para algo. Também não é isso. Porque às vezes a sua ruína é o que você acha que você faz para Deus, mas Deus nunca teve nisso. Por isso que você precisa andar com o coração reto e íntegro diante de Deus, sondado por Ele. Não há quem possa andar com Deus que não tenham desafios no seu coração, que não tenham mudanças que Deus requer no seu espírito, na sua alma e no seu entendimento. Em Atos capítulo 21, o pior inimigo, queridos, do crente é a igreja. Eu vou dizer para você, não é feiticeiro,
Não é a nação que eu nunca ouvi o evangelho, porque lá está tendo um culto debaixo da terra, que os caras estão entendendo o que é o segredo. O pior inimigo do crente é o crente. Eu não me lembro direito se foi John Wesley, que as piores feridas que foram tocadas em mim, foram feridas causadas pelos próprios irmãos. Queridos, como é terrível isso. Só que todavia as feridas causadas em nós não podem deixar o nosso coração se sujar. Tem as duas dimensões. Tem a dimensão do religioso que anda dentro da igreja. E o religioso dentro da igreja, ele anda medindo os outros, falando dos outros. Querido, eu vou dizer pela última vez, espero que seja a última. Não anda no caminho dos pecadores, não senta em roda de escarnecedor. Não anda, o seu ouvido não nasceu para isso. Você não é isso. Porque, não, mas eu só ouvi. Você está sendo contaminado. E vai sujar o seu coração. Sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida e não da morte. Muito cuidado, querido. Seu pior inimigo, às vezes é esse que se chama seu irmão. Porque Gálatas capítulo 4 diz que os filhos da promessa, eles andam por promessa. Os filhos da carne, eles andam perseguindo o filho da promessa. E você não pode deixar isso te afetar nem numa dimensão nem na outra. Você não é juiz de ninguém. Você deve ter o coração que teve Paulo. No Atos capítulo 21, versículo 27, diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia onde Paulo pregava para eles, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Você já imaginou isso? Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Eles não sabem nem o que está acontecendo, mas eles estão julgando. Eles julgaram que Paulo colocou Trófimo no templo para escandalizar os judeus que estavam ali dentro do templo. Queridos, esse não é Paulo. Paulo não era um homem que causava escândalos. Paulo não era um homem que não conhecia a lei, não conhecia os costumes. Paulo não fez isso, embora Paulo estivesse pregando para o gentio, que ele tinha muito mais visão no chamado dele, do que tinham esses judeus, religiosos, com o coração sujo, que se fechavam por dentro, para não conhecer o evangelho, não aceitarem Cristo. Veio para que era seu, os seus não receberam. E queridos, não que isso seja algum orgulho nosso contra o judeu, porque Romanos 11 nos ensina que se Deus, ele rejeitou os ramos naturais, quem dirá de nós, se não andarmos dando fruto para Deus também, como eles não deram. E a Bíblia diz que Deus está levantando a nós, os gentios, para pôr os judeus em ciúmes, e eles se voltarem para Deus. Esse é o objetivo final. Paulo fala a respeito dos judeus que o perseguiam e queriam matá-lo. Ele diz: Senhor, eu sou testemunha que eles são da aliança, que eles conhecem os oráculos de Deus. Senhor, se possível, eu me entrego no lugar deles, que eu seja maldito, anátema, se o Senhor puder salvar esse povo. Se o seu coração se suja com quem te ataca, se o seu coração se fecha para isso, os seus olhos espirituais, consequentemente, se fecharão também. O pior inimigo do crente é o outro crente. É o outro crente que ainda não vê Deus. É o outro crente que não anda por promessas. É o outro crente que anda por lei, por legalismo, por acusação, por medidas, por julgamentos. O problema do crente é o outro crente que não quer ser um. Porque ser um com o outro irmão envolve humildade. E, queridos, os crentes não são humildes. Não somos humildes. E o problema da igreja somos nós mesmos. A nossa falta de humildade. É isso que nos pega. E Paulo está vivendo, está sofrendo isso. No versículo 31, procurando eles matá-lo. Opa, eles não só querem, não estão recebendo o que Paulo está dizendo, e Paulo está sendo a luz para abrir os olhos deles, mas eles não conseguem ver a luz, porque o que está no coração deles é morte. Você percebe, querido, que morte
Você percebe o que esses homens carregam dentro de si? Você observa o que a religião pode fazer com um homem espiritual. Ela mata homens espirituais. Eles mataram os profetas. Jesus fala sobre os fariseus, mataram os profetas, apedrejam os que são enviados, porque os homens maus, queridos, que não são de Deus, eles não querem ouvir a verdade, eles não querem luz, eles continuam andando nas suas trevas, se justificam nas suas trevas, e eles travam aquilo que Jesus quer que eles façam. Há muitas pessoas travadas porque dá o seu coração a escutar coisas que o desviam de Deus e não o aproximam de Deus. O Senhor quer mostrar para você os serafins com os olhos por dentro e por fora. O Senhor quer levar você em outras dimensões. Ele quer mostrar uma nação inteira sendo ganha através do abraço de um homem. O Senhor quer guardar o teu coração, filho. Na caminhada, todos nós, em maior ou menor instância, em maior ou menor momento, todos nós sofremos marcas. Todos nós. E o cirurgião, o cardiologista mor, Jesus, ele está aqui hoje para tocar nessas marcas. Espancaram Paulo no 32. É um negócio terrível. E Paulo perde o direito de falar com eles. E aqui que está a mensagem dessa noite, no capítulo 22, ele diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, quando ouviram que lhes falava na sua língua. Em Macu, como que chama lá a língua? Macua. Quando eles ouviram que falava na língua deles, houve silêncio absoluto. Guardaram ainda mais silêncio e continuou: eu sou judeu, eu nasci em Tarso, da Sicília. Eu estudei aos pés do Gamaliel, do maior homem da lei que teve aqui. Eu persegui, ele fala ainda uma outra frase aqui. O amor de Paulo é demonstrado no que ele vai dizer para esses irmãos, na luz que ele vai trazer, na luz essa que eles não faz eles enxergarem. Olha só o que ele diz. Diz assim: eu estudei aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei, estou no versículo 3, de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois de hoje. Ou significa que o meu testemunho que eu vou dizer para vocês agora, eu já fui impactado por ele, eu já fui transformado por ele. Vocês estão tendo um zelo que eu já tive. Qual foi o zelo que eu tive que vocês estão tendo? Persegui este caminho até a morte. Eu persegui o corpo de Cristo. Eu persegui a igreja. Eu persegui o meu irmão. Eu tratei mal o corpo. Eu falei mal do corpo. Eu falei mal daquele que Jesus deu a vida para morrer por ele. Eu persegui o caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres de que são testemunhas, o sumo sacerdote que vocês seguem aí, todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que no caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, que é o sol no ápice, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Tem uma luz que ela é mais forte que a luz do sol. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. E essa luz é a luz que pode te fazer ver. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando você toca no meu corpo, por que você me persegue? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O Senhor Jesus já se revela a ele, quebrando a religiosidade dele. Eu sou o Nazareno. Nazaré na Galileia. Um outro homem de olho fechado, Natanael, em João capítulo 1, ele diz: da Galileia pode vir alguma coisa boa? Qual que é a mentalidade da doutrina que cega você? A mentalidade da doutrina que cega você, às vezes, é o que você conhece de Deus, é a teologia que você tem, é os direitos que você tem, é a mentalidade que você criou, é a visão da palavra própria de você. Quero dizer para você, querido, a palavra sem luz, sem iluminação de Deus, ela pode se tornar nas suas mãos um instrumento de morte e de guerra, um instrumento de assassinato,
porque esse instrumento estava nas mãos daqueles que deveriam aceitar Jesus como Senhor. O instrumento de acusar, de matar a verdade, de matar o profético, estava na mão dos fariseus. E os fariseus tinham a chave da ciência, conheciam tudo a respeito de Jesus, mas a Bíblia diz que eles não entravam no reino, e não permitiam que entrasse aqueles que estavam entrando, porque o coração deles estava sujo, corrupto e corrompido, com toda hipocrisia e religiosidade. Quantos crentes na igreja hoje estão debaixo de religiosidade, estão debaixo de legalismo, estão debaixo de lei, e o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. A lei é o aio que conduz a Cristo, porque a lei mata todo homem, é o ministério da morte. Em 2 Coríntios capítulo 3, a lei veio para matar você, não para te levantar. E as pessoas, Paulo fala em Gálatas, como que vocês que nasceram do Espírito estão agora voltando para a lei? Como que vocês estão voltando para uma coisa que só matou vocês? Toda vez que você age, quem é réu de um mandamento é réu de todos, quem observar os seus preceitos da lei, por eles viverá. Esse povo de Israel estava cego, porque eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, eles amaram ser chamados mestres pelos homens, eles amavam as riquezas, eles entravam na casa das viúvas, e corrompiam as viúvas que estavam carentes, eram homens religiosos, mas não conheciam Jesus, não havia luz neles. Paulo está falando, eu persegui o caminho, eu fui como eles, eu fui como vocês. Paulo está dizendo isso, abram os olhos, eu também era como vocês antes de receber luz. Aliás, eu era mais que vocês, porque eu tive o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, que nenhum de vocês está me ouvindo aqui teve. Eu estudei aos pés do homem que mais conhecia a lei, eu fui gerado por ele, eu fui gerado pelo homem que mais conhecia a lei nessa vida. E eu tive que considerar tudo isso lixo, refúgio pelo conhecimento de um Senhor que se revelou a mim como Galileu, aleluia. O Galileu que não era bem visto por ninguém. Aliás, era mistério que Jesus tinha nascido em Belém, em Betlehem, na casa do pão. Era mistério que Jesus havia nascido lá. Conheceram Jesus como Galileu, como Nazareno. Jesus se apresenta para ele e se persegue a mim. Jesus, Nazareno. Sabe, amados, eu tenho ficado triste com a igreja, num sentido amplo da palavra, porque nós temos nos destruído. Eu abro a internet, eu vejo um irmão falando mal do outro, eu vejo um apontando que o outro caiu em adultério, e aí ele cai em adultério também, porque com a medida que você julgar, você é julgado também. É triste de ver, triste de ver. Eu não sei quem nos instituiu como juízes dos outros, sendo que o juiz é Deus, e tal autoridade será passada para Cristo em João capítulo de número 5, nós não temos autoridade de julgar ninguém, quem quer que seja. Nós temos que clamar, na verdade, quer dizer, por misericórdia das nossas próprias vidas. Tem misericórdia de nós pecadores, Senhor. Encontra aqui o que não há bem no meu coração, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor me guia. Então a primeira dimensão do que Paulo está vendo, eu sou Jesus o Nazareno, quem tu persegues, ou seja, Paulo persegue o caminho, persegue a igreja. Persegue cristão, queridos, arranque da sua vida nesse dia a prática de perseguir cristão. Arranque da sua vida, ou falar comentário sobre o seu irmão. Arranque totalmente da sua vida, porque isso, ou de escutar quem comenta, porque isso tem sujado o seu coração, travado o seu chamado, e te feito infrutífero no reino do Espírito. É uma erva daninha, é uma erva do mal, cria raízes. A amargura, a Bíblia diz que ela é raiz de amargura, é uma raiz das trevas, é câncer espiritual a amargura. A amargura destrói. Você com a língua abençoa o seu irmão, e da outra forma, você amaldiçoa ele. Irmão pelo qual Cristo morreu, o que diz Tiago. A língua é um membro pequeno, mas ela leva o navio, é como o leme do navio, ela leva você para lugares bons ou lugares ruins. O Senhor está dizendo para você nessa noite, filho, filha, basta. Eu estou dizendo para você a razão de ter muitas pessoas infrutíferas. Eu estou te expondo o que Deus me disse no secreto. O Senhor quer que você, todo aquele que pisou aqui nessa noite, seja muito frutífero. Mas volto a insistir, Ele quer te sarar. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus, Ele vai falar uma coisa poderosa aqui.
Deus ele se revela a nós, e Jesus fala para Felipe: Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu preciso tocar a tua identidade. A tua identidade, ela é por aquilo que você vê. Se você anda com pessoas que falam mal, logo você está falando mal. Se você senta em roda de escarnecedor, escarnecedor você é. Senta em roda de escarnecedor, você é escarnecedor. E o seu coração está paralisado no reino do Espírito. Eu preciso enfatizar este ponto. Porque a morte que você tem na sua vida é você mesmo que está deixando ela trazê-la. Afasta-te desses. Não senta nesta roda. Saia desta roda. Da roda da morte. Esta é a roda da morte. A lei te mata. O legalismo te mata. Essa é uma roda de morte. No João capítulo 17, o Senhor Jesus está no Getsemane. E Ele está orando pela igreja. Ele está falando: Pai, eu cumpri a sua obra, fazendo tudo o que o Senhor me ordenou fazer. Agora, Senhor, eu estou orando por esses. O Senhor Jesus não está centrado nele. Ele está orando por eles, por mim, por você, por todo aquele que viesse crer. É a oração mais tremenda do Senhor Jesus aqui. João presenciou, tanto presenciou que ele escreve ela. Ele escreve ela quando o Senhor Jesus fala assim: olha aqui, Pedro, Tiago e João, vem aqui que a minha alma está aflita, está triste até a morte. Está pegando para mim. Eu sou homem como vocês, eu estou sofrendo, mas eu vou vencer, e vou ensinar vocês a vencerem. Para vencer no profundo, você precisa ter oração profunda, você precisa se entregar profundamente, você precisa se entregar à sua vontade, à vontade de Deus. Todos nós somos fracos. As meninas disseram aqui: eu estava com medo, e é isso mesmo. Jesus também estava angustiado e triste. Não há problema, mas o problema é como você enfrenta isso. E alguém disse, eu não sei qual delas que disse uma frase que é muito verdadeira: eu tenho que orar o tempo todo, para eu ter força, para o medo passar do meu coração, porque todos nós somos homens e mulheres aqui, nós temos medos. O Senhor Jesus está com os seus discípulos, Ele está falando: eu preciso mostrar a vocês uma coisa que vai guardar vocês, que vai proteger vocês, que vai blindar vocês no reino do Espírito. E essa coisa está ligada àquilo que eu vou revelar do Pai a vocês, e que eu vou revelar de mim a vocês. O que vai proteger vocês e vai blindar o coração de vocês é a minha identidade, que está dentro do meu nome. O meu nome vai guardar vocês. O meu nome implanta a palavra em vocês. O meu nome, o nome do Pai, planta o amor de Deus dentro de vocês. O Senhor Jesus, em João 17, Ele diz aqui no versículo 6: manifestei o teu nome, o nome de Deus Pai, aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim, e eles, porque conheceram o teu nome, agora eles guardam a tua palavra dentro deles. Se você conhece a Deus, a palavra dele está dentro de você, e ela é luz dentro de você, para abrir os seus olhos espirituais. No versículo de número 11, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste. Agora guarda eles no nome de Jesus, que é salvação, para que eles sejam um, assim como nós. Se existe Deus no negócio, existe comunhão, como o pastor Tiago me entregou. Se existe Deus no negócio, existe mesa, não de escarnecedor, mesa de comunhão com Deus, para que eles sejam um. Se existe Deus no negócio, e o nome dele está empenhado, a unidade no nosso meio. Se não há unidade no nosso meio, sabe de quem é a culpa? Nossa. Eu estou revelando o meu nome, para que haja unidade. Eu estou revelando o meu nome, para que a palavra seja plantada dentro de vocês. Ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu por causa do meu nome. Se você anda com a identidade dele, você não se perde, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas se perde porque ele começa a dar ouvidos para o que não presta. Outro dia eu falei uma palavra revelada aqui nesse culto sobre Judas. Quando Jesus está ministrando o jovem rico, fala: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, então vem e me segue. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, então quem pode ser salvo? Ele fala: isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Ele fala: mas o que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Quando Pedro fala nós, ele está falando de quem?
dele e dos outros 11 apóstolos. Tanto que a resposta de Jesus tem a ver com Pedro e com os outros 11. Ele responde: vós que deixaram casa, pai e mãe, filhos, esposa, por amor de mim, vocês vão ter nessa vida as mesmas coisas, muito mais, 100 vezes mais, mas no porvir, vocês, 12, inclusive Judas, que incluía Judas, se assentarão em 12 tronos. Está vendo que Judas abriu mão? Por que Judas abre mão, queridos? Porque Judas começa a ver, será que esse Jesus aí é o Jesus que vai acabar com César? Por que ele não faz diferente do que ele está fazendo? Ele não é o Messias? Judas começa a deixar a incredulidade entrar no seu coração, e aquela incredulidade vai matando Judas, que vai morrendo aos poucos. No capítulo 17 ainda, no final aqui no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Você quer Jesus em você, você quer o amor dele dentro de você, só se você tiver a identidade do Pai, que é revelada por Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Se você guardar os meus, se você me ama, guardará o meu mandamento, e se alguém guarda o meu mandamento, este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu também o amarei, no versículo 23, depois de João 14, ele fala, e eu farei nele morada. Jesus vem morar em mim. Esse nome guarda, queridos. Não tema nada desse mundo. Esse nome é poderoso para te guardar, e é tão poderoso que no capítulo 18, versículo 3, no Getsemane, no lugar da oração de Jesus, no lugar do secreto de Jesus, tendo pois Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, tanto que ele falou para Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Quando pois responderam a Jesus o Nazareno, que Jesus eles buscam? O Jesus de Nazaré. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora Judas o traidor estava também com eles. Quando pois Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, em outras palavras, está dizendo, Deus se revela para Moisés, eu sou. Pronome pessoal, sou o verbo. Eu é Deus, sou é a manifestação de Deus. Eu sou. Ele se revela a Moisés como o Deus que livraria o povo do cativeiro egípcio, como eu sou. Quando Moisés não é, quem que vai fazer isso? Mas quem o Senhor vai enviar? É você mesmo, Moisés. Porque quando me disserem quem vai estar me enviando, quem eu vou dizer? Diga, eu sou o que sou. Eu serei o que serei, te enviou. Eu manifesto agora e te manifesto no futuro. Deus se revela ao homem para libertar o homem de um cativeiro como eu sou. Jesus agora está falando para eles, eu estou revelando o nome, não é o nome que guarda? Sou eu. Sou é o verbo, eu é o pronome. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sou Deus. E quando Jesus diz, sou Deus, está buscando Jesus Nazareno, eu sou Ele. Eu sou Deus. Todos eles caem por terra. Quero chamar sua atenção para algo. Onde está a percepção dos soldados? Aonde está a percepção de Judas? Aonde está a percepção de Pedro, que vai negar ele daqui a pouco? Aonde está a percepção dos discípulos que andavam do lado dele? Quando ele se revela como Deus, guarda eles e diz que nenhum deles fala assim, olha, vocês estão buscando a mim? Livra esses aqui. E todos foram livres, porque o nome dele guarda. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? O que nós estamos fazendo? Por que nós não estamos de verdade crendo? A gente não percebe, a gente vê, mas não percebe. A gente procura, mas não acha. Em Lucas, capítulo de número 7, vem uma mulher e um fariseu, um religioso. Lucas 7:36. Estou de olho no horário, tá? Fica tranquilo aí. Eu tenho ainda para dar 1h, 23 minutos, tá bom? E acho que eu vou chegar no final antes disso, tá bom? Se Deus quiser. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Mesa é lugar de comunhão, mas é lugar também, às vezes, de contradições. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: ah, se esse aí fosse um profeta, hein? Bem saberia qual que essa mulher é pecadora que lhe tocou, porque essa mulher aí é uma mulher da vida. O fariseu está sempre na mesa fazendo escárnios. O fariseu senta nas mesas para falar mal. O religioso tem os olhos cegos. Ele não conseguia ver nem que o Messias estava ao lado dele. E ele fala: olha, se num lugar aí se deve 500, um deve 500, outro deve 50, quem vai amar mais? Ele fala: suponho que aquele que deve 500, então é verdade. Eu entrei na sua casa, você não me deu nada, não lavou meus pés. Essa daí chorou lavando meus pés. Tem aquele que cuida bem do corpo, e tem aquele que cuida mal do corpo. O que cuida mal do corpo é o que acha que deve menos. Mas note uma coisa nessa parábola: todos devem. Um pode dever 50, outro pode dever 500. Mas eu e você devemos. Tudo bem para você? Qual que é a sua mentalidade? Daquele que se arrepende e adora e chora nos pés dele? Ou sua mentalidade é falar assim: ah, se esse daí fosse profeta, ele bem saberia. Já escutei aqui dos jovens umas vezes: ah, se o pastor soubesse, ele que o casal lá está se estranhando, para não falar em outras linguagens, que o casal lá está indo às últimas consequências. Ué, pastor, você não é profeta? Ah, meus queridos, que tristeza. Por que o pastor não repreende esse? Às vezes Deus tem mais misericórdia com um do que tem com o outro, porque Ele sabe que esse um não vai aguentar o tranco que o outro aguentaria. Tem gente que veio aqui, que anda perto de mim, que eu falei assim: você está paralisado no reino, e vai orar para saber por quê. Vai orar para saber por que o seu coração sujou, vai orar para saber por quê. E aguentou o tranco, e foi orar, e Deus falou, e voltou, e está de pé. A outra fala assim: querido, tem uma coisa para te dizer. Ai, pastor, olha, eu já fiz tudo, que é isso? Não concordo, não sabe nem o que eu estou falando, já está não concordando. Não há mansidão, não há humildade. Como é que Deus pode trabalhar um coração desse, queridos? Sem mansidão, sem humildade. Estamos falando de coração hoje, não é? Jesus ressalta a bênção que foi essa mulher. Em Mateus 17, queridos, acontece algo com os discípulos. Eles têm uma experiência tremenda com o Senhor Jesus. Eu não quero pegar da experiência. A experiência é no Monte da Transfiguração. Eles estão lá no Monte da Transfiguração, e eles veem Elias, Moisés com o Senhor Jesus, não entendem nada. Vamos edificar 3 tendas aqui. Aí Jesus fala assim: esse aqui é meu filho amado, a eles ouvi. Para de ouvir Moisés e Elias, vocês não estão sabendo nem o que está acontecendo no monte, e estão querendo edificar algo. E Jesus fala: não edifica nada. Quando você descer do monte, não conta visão para ninguém, que vocês não estão entendendo nem o que vocês estão vendo. Porque as pessoas elas não têm entendimento das visões, queridos. Elas veem no reino do Espírito, mas não entendem o que vê, porque o seu coração não está alinhado ao Espírito. E a prova que o coração deles não está alinhado ao Espírito está a partir do versículo, no capítulo 17, no versículo de número 13, 14. Quando eles descem do monte para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, se ajoelhou e disse: aí ele tinha aquele filho que estava lá endemoniado, e os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Acabaram de ter uma visão do céu, ouvir a voz de Deus dizendo: este é meu filho, ouve ele. Eles descem do monte, e tem incredulidade no seu coração continua enfermo. E eles dizem: apresentei aos teus discípulos, versículo 16, mas eles não puderam curá-lo, meu filho. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio lá, expulsou, você sabe da história, versículo 20. E eles perguntam para Jesus: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Nós vemos, ouvimos, mas não entendemos. Não entende, são incrédulos, mantém incredulidade no coração. Tem ouvidos espirituais abertos, tem olhos espirituais abertos, mas não compreendem. Usam seus olhos, seus ouvidos de forma errada, e por isso são incrédulos. Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi esse monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. E Jesus vai dizer para eles na sequência disso: eu vou tratar vocês, eu vou curar o coração, eu preciso trabalhar o coração de vocês. Vocês estão incrédulos,
Vocês andam comigo, vê glória, mas não se projetam na glória, não andam na glória, não andam no sobrenatural. Uma coisa é ver o sobrenatural, a outra coisa é andar no sobrenatural. Está comigo aí, está me entendendo, filho, filha? Eles não estão conseguindo andar naquilo que eles estão vendo. Eles não conseguem andar naquilo que Deus está projetando diante dos olhos deles. Eles não conseguem andar dentro do chamado do qual Deus os chamou. Não conseguem. E Jesus fala, o Filho do Homem está para ser entregue, no versículo 22, nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu estou dizendo que tem que morrer para ressuscitar. Na sequência disso, falam dos impostos, Jesus fala, não escandalize. Você não pode escandalizar o irmão. O amor de Deus em nosso coração faz com que nós não possamos escandalizar o irmão. Pega lá, são isentos os filhos de Jerusalém, mas para não escandalizar ninguém eu vou pagar. Para mostrar o meu amor eu vou me submeter. Para mostrar o meu amor eu vou andar junto. Para mostrar o meu amor eu não vou dar escândalo nem para César, nem para ninguém ter motivo contra mim, eu não vou dar motivos às pessoas. Esse é um coração que está limpo. Eu tenho razão de não pagar porque eu sou filho de Jerusalém, mas Jerusalém mata os profetas, e se a própria Jerusalém mata os profetas, por que o romano tem que me respeitar? E Jesus fala no capítulo 18, naquela hora aproximando-se dele, os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, botou ela no meio. Sabe por que eles não têm autoridade? Porque eles se acham grandes demais. Jesus está ensinando para eles através de uma criança. Ele fala que ai daquele que fizer tropeçar um pequenino. É melhor você entrar no reino sem olho, não enxergando nada, como Paulo teve que entrar no meu reino cego. Deus quer cegar a nossa religiosidade para apresentar para nós o poder da ressurreição dele. O Senhor precisa cegar a gente, filhos. Cegar a nossa forma de olhar, de enxergar o irmão, de enxergar a igreja, de enxergar os outros. Deus precisa mexer nos nossos olhos. Essa noite é a noite de mexer no olho e no coração. Jesus fala para ir atrás de uma ovelha perdida. Na sequência disso, vocês estão tão preocupados com vocês mesmos, quem de vocês é o maior, que a ovelha está perdida lá, e ninguém está indo buscar ela, ninguém está atrás dela. De tão perdido no coração que vocês estão. Em Romanos capítulo 14, Jesus está dizendo ali, vou pegar uns versículos antes. João 14, versículo de número 13. Está falando da seriedade de andar em corpo. Nós estamos falando de discernir o corpo. José de Arimateia, quando o corpo de Jesus morre, porque eles eram religiosos, ele e o Nicodemos, que vai ter com Jesus de madrugada, com medo dos judeus, e o José de Arimateia, que também não queria ser expulso da sinagoga por causa da religiosidade, amaram mais aos homens do que a Deus. Eles vão lidar com algo que é o corpo morto de Cristo. Todavia é também a redenção deles, de pegar aquilo que está morto, para ter esperança que aquilo que está morto possa acontecer alguma coisa. Eu vou limpar, eu vou colocar isso no principal sepulcro. José de Arimateia e Nicodemos preparam o caminho para que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. Antes tarde do que nunca. Está na hora de você lidar com aquilo que está sendo morte em você, com relação ao corpo de Cristo. Está na hora de você colocar aquilo que é morto do corpo de Cristo, e que você vê de morte no seu irmão, dentro de uma sepultura. Porque dessa sepultura ele vai poder ressuscitar. Ninguém ressuscita se não for morto. Posso ouvir um amém aqui? Trate o corpo de Cristo com bálsamos, com perfumes, e não com mau cheiro e nem decomposição. Em Romanos capítulo 14, ele fala assim, Paulo, explicando essas coisas, ele diz assim no versículo 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Paulo está dizendo que a pessoa que come de tudo, ela tem fé, mas o que é débil, ele come legumes. No versículo 13, ele diz outra frase, eu tenho que respeitar o débil, eu tenho que respeitar o irmão que é mais fraco, mais frágil, mais vulnerável, eu tenho que puxar esse irmão que é mais fraco, mais vulnerável, e eu não posso escandalizar ele comendo na frente dele, porque eu tenho fé que posso comer. Ele está explicando um princípio espiritual com algo do natural, e ele diz no capítulo do versículo 13,
Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Para de julgar e não ponha tropeço na vida do seu irmão, não escandalize ele. Versículo 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, olha como é simples. O que está, a minha pergunta e do Espírito Santo para você nessa noite é, o que tem entristecido o seu irmão? O que você tem feito que tem entristecido o seu irmão? Porque se você não se deparar com essa realidade, filho, você não pode ver as coisas do reino. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, o amor pelo próximo. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ele está falando, não escandalize o seu irmão, não julgue ele. Não maltrate ele, porque você está fazendo isso contra mim. E Cristo morreu por ele. No versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Não escandalize, querido, o seu irmão. Eu já vi pessoas chegarem para mim, pastor, eu estou escandalizado porque a pessoa que andava com você, agora sai por aí falando mal. E eu sei o quanto o senhor curou, o quanto o senhor se deu, quantas horas o senhor ficou ali dentro. Eu falo, filho, ame o seu irmão, e eu vou amar também. Sabe por quantos desses eu oro? Sabe quantos desses eu vou atrás, filhos? Vocês não têm noção disso, vocês não conhecem. Mas o pastor, ele sai atrás de uma ovelha. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Não escandalize o seu irmão. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o qual o seu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que não faz por fé é pecado. No capítulo 15, no versículo 1, ele diz, ora nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Você acha forte? Se você é forte espiritualmente, então comece a ajudar o que é fraco. E não agradar-nos a nós mesmos. Quantos aqui estão por si mesmos? A palavra fala que nós não devemos agradar a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam, caíram sobre mim. Quantos querem receber o poder de receber dolos dos próprios irmãos? Quantos querem como Paulo dizer, eu vou amar meu irmão, custe o que custar, eu vou lutar pela unidade, doa quem doer. Eu vou ter uma mesa de comunhão, de buscar a Deus, uma mesa de glória, uma mesa de graça na minha casa. Quantos querem pagar o preço da unidade que Jesus orou? Quantos querem de fato ser guardados por Ele? Quantos querem conhecer o poder desse nome, sou eu? Quantos de verdade querem deixar Deus moldar o seu coração e transformar o seu coração de verdade no profundo? Quantos de nós queremos isso de verdade? Em 1 Coríntios capítulo 9, alguém citou esse versículo aqui hoje quando dava testemunho. Em 1 Coríntios, para você ver como as coisas são conectadas, capítulo 9, versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Querido, se o seu coração não está voltado a ganhar vidas, nós estamos totalmente fora do propósito. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Lembra que Paulo falou na língua hebraica, eles respeitaram Paulo? Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo do legalismo, da religião. Aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu quero ganhar o maior número possível de pessoas, aleluia! Eu vou me fazer fraco com o fraco, débil com o débil, legalista com quem é legalista, mas eu não sou. Gentil com aquele que acha que eu estou no meio dos gentios, como se eu fosse, embora esteja debaixo da lei de Deus. Que lindo isso. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Aleluia. Quantos estão dispostos aqui, queridos?
Quantos de nós de verdade estamos dispostos? Em João 19 nós vimos que, falei para vocês de José de Arimateia, eu citei ele, não precisa abrir lá, mas abra no João 20. José de Arimateia com Nicodemos colocam o corpo de Jesus, tratam o corpo de Jesus de uma maneira, eu estou chegando no final da mensagem, tenho mais 7 minutos, olha que lindo, vou pregar para você em 1 hora hoje. João capítulo, acho eu, né? João capítulo de número 20, depois que José de Arimateia e Natanael, quer dizer, e Nicodemos, colocam o corpo de Jesus no túmulo, tratam bem o corpo, está tudo pronto o cenário para que haja espírito de ressurreição. Posso ouvir um amém? Quando você trata bem o corpo, Jesus pode ressuscitar, pode reacender coisas em você. E aqui no capítulo 20 diz que no primeiro dia da semana, tinha uma mulher chamada Maria Madalena, que foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Aleluia. Então correu, foi avisar o Simão, ele avisa Simão, avisa João, sai correndo, eles entram lá, não sabem nem o que está acontecendo, estão vendo a morte, mas algo ali não está mais. Algo mudou, o cenário mudou. Porque tem alguém ali chorando no túmulo. Porque tem um Jesus que diz que eu recebi o mandato do meu Pai de entregar minha vida e reavê-la. Porque o coração dele ele manteve limpo até o fim. Então ele tem poder sobre a morte. Então ela chega e ela vê lá o jardineiro, e ela vê os anjos dentro do túmulo, e fala para ela: mulher, porque você procura entre os mortos aquele que vive? E perguntou-lhe a mulher, Jesus pergunta à mulher: por que choras? A quem procuras? O versículo 15, ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, dize-me onde o puseste, eu lavarei. Ela está vendo, mas não está entendendo. Está comigo aqui, queridos? Ela está contemplando Jesus, mas ela acha que é o jardineiro. Mas então vem entendimento no coração dela, quando ele disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai para os seus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Os olhos dela se abrem, queridos. Se abrem quando o coração dela está todo empenhado naquele lugar, quando ela está chorando pelo Senhor, chorando pelo corpo. Ela não está ali com medo, ela não está lá junto com os discípulos que estão dentro do quarto lá, com medo. Então, ela não está lá, ela tem que avisá-los que Jesus ressuscitou, porque ela está junto do corpo, ela quer ser uma com o corpo, ela está ligada no corpo. Então Jesus abre os olhos dela, mas os olhos não são suficientes, ela tem que entender a voz. E quando ela entende a voz, ela sabe quem Ele é, e ela chama Ele de Rabone. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aqui? Vou encerrar em 2 versículos, em Lucas capítulo de número 24. E vou entrar numa revelação que Deus me deu esses dias e vou encerrar nela. Antes, todo pregador ele tem os textos que ele mais gosta na Bíblia, né? Quem já me ouviu pregar, já me viu pregando sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. Posso ouvir um amém aí? Mas sempre tem coisa nova no caminho de Emaús. Aleluia. Os discípulos do caminho de Emaús estão com Jesus do lado dele, mas repita comigo: não percebem. Não percebem. Diga uma outra frase comigo: coração sujo não percebe Jesus. E Jesus pergunta: o que está acontecendo com vocês? E a Bíblia diz que eles estavam preocupados, entristecidos, e a visão deles estava errada com relação ao reino. Ele fala: que coisa vocês estão conversando aí no caminho? O que está acontecendo com vocês? Eles estavam entristecidos, estavam preocupados, estavam tristes, e observando as ocorrências dos últimos dias, com seus olhos fixos nas coisas carnais. E ele perguntou: quais as coisas estão falando? Ele fala assim: mas nós esperávamos que fosse Jesus que ia redimir a Israel. A visão deles com relação ao reino estava errada. Eles achavam que Jesus ia tomar o reino de César, e não foi para isso que Jesus veio. E eles chegam lá e falam, versículo 25: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para quê? O coração de vocês não estão em linha com tudo o que os profetas, com linha da palavra, por isso não há luz e por isso vocês não podem ver. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, foi discorrendo sobre a palavra de Deus, e eles foram escutando essa palavra. No versículo 29, Jesus fala assim: eu vou passar adiante, e Jesus vai encontrar neles algo do coração que ainda era bom.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Ainda havia hospitalidade dentro deles. Ainda havia um pouquinho de amor pelo próximo. Ainda havia algo dentro deles que Jesus podia trabalhar. Jesus estava toda hora mandando luz dentro deles, mas eles não podiam ver. Jesus estava citando os textos, mas eles não podiam ver. Nós sabemos que depois disso que o nosso coração ardia, porque Jesus estava botando luz ali dentro, fogo ali dentro, mas mesmo assim, eles não conseguiam ver. Paulo quis botar luz sobre os religiosos, mas eles não podiam ver. O Senhor está querendo mandar luz no nosso chamado, mas muitos de nós não estamos querendo ver. O Senhor está querendo mandar luz nas nossas inconstâncias, inconsistências, mas nós não queremos ver. E aconteceu que quando estavam à mesa, aí sentaram na mesa, na comunhão, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Jesus está na comunhão com eles, e agora o pão, a palavra vai ser partida, vai ser revelada. E na hora que a palavra é revelada para eles, é partida com eles, e Jesus distribui, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava as Escrituras? Nós percebíamos que tinha algo ali, mas o meu coração só abriu quando eu fui no momento de comunhão, convidando Jesus para entrar na minha intimidade. Eu pedi para Jesus sondar os olhos, sondar meu coração por dentro. Eu pedi para o Senhor Jesus ver o que não estava legal aqui. A palavra dele era dita, a luz entrava no coração, mas os olhos deles não podiam ver, porque estavam preocupados, entristecidos. Tinha uma visão de reino equivocada, uma visão de igreja equivocada, e por isso os olhos deles estavam cegos, não podiam ver. Mas Jesus na comunhão, quando Ele dá a revelação, Espírito de revelação, para iluminar o coração, então os olhos do coração se abrem, e eles podem perceber que era Jesus. O mais curioso vem na sequência, quando Jesus aparece, e os discípulos estão com medo dos judeus, não precisa abrir ali, continua aqui comigo, estão com medo dos judeus em João 20, está lá Pedro, está lá Tiago, está lá João, estão todos os discípulos de Jesus. E Jesus entra na casa e ele diz: passa já convosco. Olha aqui minhas mãos, olha aqui meu lado, sou eu. E eles falam, e Tomé não estava nesse dia. Foi a primeira manifestação real de Jesus, que foi lá se mostrar. Eles viram Jesus, eles tiveram a visão aberta de Jesus. Na sequência, Jesus vem, se eu não ver ele, se eu não tocar na ferida dele, eu não vou crer, diz Tomé. Aí ele entra de novo diante deles, aparece para todos os discípulos e diz: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Toca aqui nas minhas marcas e vê que sou eu. Tomé não só viu, como tocou. E Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz para ele: porque viste, você creu. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Está comigo aqui? Adiantou? Visão sem percepção não adianta. Porque há muitas... Tocou o alarme aqui de 1 hora. Stop. E vou encerrar em João 21. Viram Jesus 2 vezes, não foi? Viram ou não viram? Tinham visão aberta de Jesus, sim ou não? Jesus passou pela parede dele, sim ou não? Passou? Fica de pé comigo aqui, ó. Fica ligado comigo agora, põe-te de pé e Deus vai falar com você. Porque agora o cirurgião vai entrar, ok? É agora que Jesus vai entrar. Você aguentou até aqui? Vem comigo agora, porque agora algo vai ser produzido dentro de você. Em João 21, depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberias, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, o Tomézão lá que tocou em Jesus, Natanael, que era de Canaã da Galileia, olha o Natanael andando com eles agora, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 dos seus discípulos, que ele nem menciona o nome. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Meu Deus, eles viram Jesus ressurreto 2 vezes. Eles ouviram Jesus dizer: recebeu o meu Espírito, da maneira que eu fui enviado, eu vos envio. Eles estão voltando a fazer aquilo que estão acostumados a fazer no físico. Eles estão andando natural. Quantos discípulos de Cristo dentro da igreja hoje andam pelo natural? O principal líder deles é Pedro. Pedro está influenciando todos os outros. Por isso Jesus diz: Pedro, quando você se converter, reúne os seus irmãos. Pedro está reunindo os irmãos para o mal, para a carne, para o natural. Você está me entendendo, filho?
Pedro está marcado. O coração de Pedro não está bom. Não adiantou ele ver Jesus, ele não está entendendo nada. Pedro não está entendendo. Pedro não acha mais que pode. Então Jesus fala: filhos, tem alguma coisa que comer aí? Ó, vai lá e lança a rede do lado do barco. E eles têm uma grande pescaria, um grande milagre de Deus. Um grande milagre de Deus. Eles veem uma glória. Pedro não percebe ainda Jesus. É João, que era o mais chegado, que amava mais, que tinha mais intimidade, que diz: é o Senhor, Pedro. Aí Pedro larga tudo, vai peladão, sei lá como que era o pelado, devia ter uma cueca, sei lá. Ele mergulha, também não importa se não estava, sei lá. Pedro mergulha e vai ao encontro, é Jesus. Jesus já estava com algo preparado, tinha peixe na praia, esperando eles. Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu já preparei. Eu estou te dando milagre, mas o milagre não é tudo, nem com milagre Pedro viu. Mas Jesus está chamando Pedro de volta, porque o primeiro milagre na vida de Pedro, do chamado de Pedro, era o milagre da pesca dos peixes. E agora não são poucos peixes que enchem o barco, um montão de peixe, multidão de peixe, mas peixes pequenos. Agora são 153 peixes grandes. Só que Pedro não está legal. Você pode ver Jesus. A Bíblia diz aqui no texto que é a terceira vez que eles viam Jesus. Se a sua visão não está alinhada ao seu coração, os seus olhos não estão vendo no reino do Espírito, seu chamado não está acontecendo. Eu disse para você que hoje era noite de restauração de chamada. O Senhor trouxe você aqui para dizer o seguinte para você: se você está infrutífero, se o seu chamado está infrutífero, é porque existe ferida no seu coração. Seja você um ministro de muitos anos, de poucos anos. Enquanto nós não tratarmos o seu coração, eu não posso contar com você. Então Jesus agora vai chamar Pedro no particular. Está chamando você nessa noite aqui no particular. Ele vai fazer a pergunta crítica para ele. Vamos tratar a ferida. Qual que é a ferida? Você me negou 3 vezes. Pedro, você me negou 3 vezes na trajetória. E eu preciso perguntar: você que disse que morria por mim com amor ágape, morreria por mim? Vamos na ferida. Queridos, Jesus, o Senhor Jesus, Ele não anda com crente mimimi. Tá bom? Nós não somos florzinha de Jesus. Não é isso que nós somos. Nós aguentamos o tranco. Nós somos guerreiros do rei. Só que guerreiros também se ferem. Guerreiros também têm marcas. Pedro é um guerreiro marcado. Você acha que Pedro não queria morrer por Cristo? Eu te digo, claro que queria. Claro que ele queria. Era sincero do coração dele, era só que ele confiou na força dele. E Jesus fala para ele: nenhuma hora você pode vigiar, porque na sua força você não pode. Você precisa estar no lugar que eu estou. Aqui que se guarda coração. Você me ama? Você morreria por mim? Não, Senhor, eu sou teu amigo, eu só sou fileu. Pedro, você morreria por mim no ágape? Não, eu só sou seu amigo, eu só sou amigão. Eu não consigo ir além de ser amigo. Eu sou amigo que amigo às vezes trai. Mas quem dá vida não trai. Quem dá vida não trai. Quem dá vida está junto. Quem dá vida para manter unidade. Quem dá vida pelo corpo. Quem dá vida zela pelo corpo. Pedro, você não está pronto. Só que nessas palavras ele diz: apacenta minhas ovelhas. Você não pode ver se você não tem o meu nome guardado dentro de você, se você não ama. Você não pode ver se seu coração não tem amor. Você quer me seguir nesse caminho, Pedro? Então você precisa amar como eu amo. Você não está preparado para ter esse amor dentro de você. Então Jesus na terceira vez pergunta: então Pedro, nós chegamos a uma conclusão. Quando ele chega em Éfeso, ele fala assim: igreja de Éfeso, vocês têm doutrina, vocês provam o falso apóstolo, vocês são tremendos, hein, igreja de Éfeso, mas eu tenho contra ti, igreja de Éfeso, o pior, vocês deixaram o primeiro amor. Lembra de onde vocês caíram, e arrepende-te, senão eu venho e removo a tua coroa. Jesus não tem minhas palavras, e Jesus não alisa pecado. O Senhor Jesus não faz isso. Pedro, então, nós chegamos a uma conclusão: então você só é meu amigão, né? Aí Pedro se entristece, porque agora Jesus muda a palavra no grego. Ele diz: você é meu amigão. Aí ele diz: é, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabe que eu só posso ser uma coisa: o teu amigo.
eu não morro pelo Senhor. Teve que admitir que eu não morro. Não tem ágape aqui. Eu não guardei o seu nome. A revelação da identidade de Deus, ela não chegou em mim. Eu não sou guardado por ti. Então Jesus fala, agora tá bom, Pedro. Agora então você está pronto. Então agora vem e me segue. Jesus precisa entrar com o cirúrgico no nosso coração, queridos. O que Deus me disse esses dias, eu estou compartilhando com você. Não adianta ver. Não adianta ouvir. Não adianta ter milagres. Não adianta ser bem sucedido no trabalho. Não adianta ser bem sucedido no ministério. Se tem coisa que não está legal aí, mais cedo ou mais tarde, essa coisa vai aparecer. E o Senhor Jesus está como cirurgião aqui para tocar no específico de cada um dos nossos corações. Posso ouvir um amém aqui? O cirurgião está na casa. Todos nós aqui, em maior ou menor instância, temos marcas. E o Senhor quer tocar na sua marca para acender o seu chamado. As suas marcas impedem Deus de fazer tudo aquilo que Ele projetou para você fazer. Seja qual for a marca, seja se você achando maior ou menor, achando que vai morrer e não pode, seja lá o que for, querido. Essa noite é noite de abertura de olhos e resposta de chamado e cura de coração. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, e você deixa Deus trabalhar enquanto isso.